em Jerusalém. Eu vi em Jerusalém uma cúpula, um negócio bem guardado, lá está lá, aqueles escritos lá. É muito bacana de ver. E em Roma, no Vaticano. Por quê? Eles tiveram essa visão de guardar o Escrito Sagrado. Veja que eu diria que nós damos mais importância aos Escritos Sagrados do que esse. Eles me perdoem que os católicos estão ouvindo isso. Mas quando E esse foi um dos problemas, né, teológicos. Quando os papas começaram a dizer que o que eles falavam no encíclica tinha o mesmo poder da igreja, da Bíblia Sagrada, aí foi quando a coisa começou a descer a ladeira. Entende? Então, assim, o que o Papa fala tem igual poder às Escrituras, mas o evangélico não. O evangélico, ele diz: a Bíblia Sagrada é a regra de fé e prática dos cristãos. Eu sei que tem padres muito inteligentes e muito versados para defender esse dogma deles. Mas, para a gente, não tem nenhuma conversa bonita que possa mudar o nosso pensamento. A palavra de Deus não pode ser tirado nada dela e nem acrescentado nada a ela. Né? Ponto final. Então, tudo passará, diz a Bíblia, mas a palavra do Senhor não passará, é eterna. Né? Então, enfim. Não sei se eu saí muito do assunto aí, me corrija. Não. Poxa, eu aprendi até que Antão estava na mesma época. Pois Agostinho, estava. Mas assim, a questão de Agostinho, eu escuto muito falar dele. Eu acho que ele foi uma pessoa que pontuou muito ao longo da igreja, né? E todo o seu legado. Eu não sabia que ele estava na mesma época de Antão. Olha, veja. Nós dois, temos dificuldade com a Trindade? Não, nenhuma, né? Então a gente admite que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são o mesmo Deus, iguais em poder. Nós podemos orar ao Pai, podemos orar ao Filho e podemos orar ao Espírito Santo, certo? Amém. Beleza. Só que os primeiros cristãos não achavam assim. Então veja só, existe uma cláusula chamada filioque, que foi acrescentada no Concílio de Constantinopla, porque você tem o Concílio de Nicéia em 325 e o Concílio de Constantinopla em 381, que é onde eles colocam que o Espírito Santo, porque veja, no primeiro credo tem assim: creio no Espírito Santo, ponto. É um artigo, somente, não diz mais nada. Mas aí depois ele diz: creio no Espírito Santo, doador da vida e tal. Ele acrescenta alguma coisa que hoje a gente crê com facilidade. Então a gente crê que o Espírito Santo é a mesma essência do Deus Pai, certo? Cada um com o seu. Então, Deus é o Criador e Juiz, Jesus é o Redentor da humanidade, o Espírito Santo está com a igreja. A gente tem isso com muita facilidade. Mas eles não. Aceitar, por exemplo, a dupla natureza de Jesus é totalmente homem e totalmente Deus, para a gente é tranquilo, mas para eles não foi. Então, assim, existia um cara chamado Ário, que aí o arianismo surgiu exatamente com a dificuldade de enxergar a natureza humana em Jesus. E aí vamos pegar, e ele foi, entre aspas, derrotado no Concílio de 325, né, de Nicéia, e o Espírito Santo ganhou, digamos assim, mais crédito no Concílio de 381, em Constantinopla. Porque, veja, para a gente entender, né? Questão geográfica. Roma, Ocidente. Constantinopla, Oriente. O imperador romano faz uma residência em Constantinopla. Constantinopla, hoje Istambul. Constantinopla está crescendo muito. Está desenvolvendo bem. O império está muito bem lá. Roma cai no final do século V, mas o Império Romano continua em Constantinopla até o século XV. Certo? Então, essa junção do pensamento teológico Oriente e Ocidente já havia, no século XV, já havia divisão entre igreja oriental e igreja ocidental, romana e ortodoxa. Né? Foi o grande cisma. Que foi o grande cisma de 1054. Né? Então, Agostinho, ele simplesmente formata melhor as doutrinas que começaram no século II. Sobre Jesus ser Deus e homem ao mesmo tempo, sobre o Espírito Santo ser Deus plenamente, porque no primeiro credo, no credo apostólico, que a gente crê que
pelos estudos, mostram isso, que era uma fórmula para o batismo, só dizia assim, creio no Espírito Santo, ponto. Esse era um artigo. Depois creio na Igreja Católica, e na comunhão dos santos, e na remissão dos pecados. Então, são artigos de fé. Mas depois, no credo niceno-constantinopolitano, aí você vai encontrar lá, você vai ver lá que o Espírito Santo ganha um crédito maior. Para nós, esse crédito é indiscutível, mas para eles não. Então, Agostinho foi o cara que formatou direitinho essas coisas. Ele não reinventou a roda. Não, ele só fez... não. Entendeu? Então, assim, veja, ele se converteu aos 30 anos. Ele se converte aos 30 anos. Ele era filho de uma mulher crente, Mônica, e o pai Patrício era maniqueu, que era digamos assim, um pensamento filosófico da época, e era assim, tinha vida mundana, e ela orava para o filho se converter. E o filho se converteu aos 30 anos. Rapidamente ele se tornou bispo. Né? E era um gigante, inteligentíssimo, e aí ele formatou, né? E aí a Cidade de Deus, o livro dele, né? E as Confissões de Santo Agostinho, são livros que você vai perceber claramente o brilhantismo da mente dele. Então, e aí vem as acusações. Não, Agostinho pega a filosofia antiga e anexa ela ou traz a facilidade da explicação teológica com a filosofia. Vem as acusações, né? Isso aí sempre aconteceu. Eu diria, então, que Agostinho foi essa pessoa que formatou bem e ainda hoje a gente não contesta ele. Essa é a realidade. Nós não contestamos Agostinho. Só para contextualizar, naquela época, a conversão